E aí, tudo bem? Seja bem-vindo! E vamos resolver mais um Sudoku do New York Times, do dia 3 de julho de 2026, nível difícil. E vamos começar agora. Beleza? Então vamos fazer o que a gente faz sempre, que é verificar onde eu posso colocar os primeiros números. Começando com o número 1. Só tem esse número 1, ele aponta aqui para baixo, então nesse bloco 1 só pode ficar nessas duas casas. Eu não consigo mais nenhuma informação partindo desse número 1, né? Então vamos ver o número 2. Número 2 também só tem um número para ele. E ele também não vai me dizer coisa nenhuma. Então vamos logo passar para o número 3. Número 3 já tem uma quantidade melhor. Eles apontam para cá, então o 3 nesse bloco pode ficar somente nessas duas casas. Esses dois 3 também apontam aqui para cima, então o 3 nesse bloco só fica nessa casa. Esse 3 aqui, ele aponta para baixo, e esse 3 aponta para cá, mas não vai me dizer nada, né? Então, acabou para o número 3, vamos ver o número 4. Número 4, esses 4 apontam para cima, mas não vai me dizer nada para cá. Esse aponta para cá, esse aqui para cá. O 4 só pode ficar nessas duas casas aqui nesse bloco. Esse 4 aponta para baixo, esse aqui aponta para esse lado, não vai me dizer nada. E aqui também não diz nada. Mas aqui diz, né? Como esse 4 aponta para cá e esse 4 aponta para cá, então nesse bloco 4 só fica nessas duas casas, o que cria, né? Um 4 apontando também. Esse 4 apontando para baixo e esse 4 também apontando para baixo. Nesse bloco 4 só pode ficar nessas duas casas. Beleza? E é só? Só isso, né? Beleza, então vamos para o número 5. Número 5, esse 5 aqui aponta para cá, esse 5 aponta para cá, esse 5 aponta para cima, o 5 só pode ficar nessas duas casas. Aqui esse 5 também aponta para... Ah, não, aqui já tem 5, né? Mas tá. Esse 5 aponta para cá, esse 5 aponta para cá, esse 5 aponta para baixo. Então, nesse bloco, o 5 só pode ficar nessas duas casas. E esse 5 apontando para baixo, esse 5 apontando para baixo, não vai me dizer mais nada, né? Esse 5 também aqui apontando para baixo. E esse 5 aponta para baixo também, ó. Então, aqui nesse bloco, o 5 só pode ficar nessas três casas, né? Vamos anotar, porque tá 5 alinhado aqui. E para o número 6 agora. Número 6, esses 6 apontam aqui para cima, então o 6 aqui só pode ficar nessas duas casas. Esse 6 aponta para cá, então o 6 aqui só pode ficar nessas duas casas, que aponta para cá, junto com esse 6 apontando para cá e esse 6 apontando para cima, o 6 aqui só pode ficar nessas duas casas. Ok? Esse 6 também aponta para cá, com esse 6 apontando para cá, o 6 aqui só pode ficar nessas duas casas. Como eu tenho um retângulo de 6 aqui, eles dois apontam para cima, então aqui nesse bloco o 6 só pode ficar nessas três casas aqui. Ok, mais alguma coisa para o número 6? Não, então vamos para o número 7. Até agora eu coloquei algum número? Nenhum, né? Poxa, esse aqui deve ser difícil. Vamos lá. Esse 7 aponta para cá, então o 7 só pode ficar nessas três casas. Eles apontam para cá, junto com esse 7 apontando para cá e esse 6 apontando para cá. Faz com que o 7 só pode ficar nessas duas casas, que também são as duas casas para o 6. Ou seja, aqui é um par de 6 e 7. Então não pode ter o 5 aqui. Então o 5 nesse bloco só pode ficar nessa casa. E finalmente colocamos o primeiro número. Esse 5 com esse 5 eles apontam aqui para baixo. Então nesse bloco o 5 só pode ficar nessas duas casas. Ok? Aqui também vai ter um parzinho, né? Nessas duas casas de 1. Oh, tá aí, ó. É o 1 e o 3. Sabendo que aqui não pode ser o 1, então é o 3. Aqui não pode ser o 3, então aqui é o 1. Beleza? Pode tirar esse 1 daqui de baixo também. Tá, beleza, né? Colocamos mais números. Eu estava analisando o 7, né? Antes de ir para o 8, bora ver o que esse 3 aqui vai dizer pra gente. Eles apontam aqui para baixo com esse 3 apontando para cá. Então, 3 aqui só pode ficar nessa casa. Que ele aponta para cá junto com esse 3 apontando para cá. O 3 só pode ficar nessa casa. Mais alguma coisa para o 3? Não. E esse 1 aqui que eu coloquei, tá. Esse 1 aponta para baixo, esse 1 também aponta aqui para baixo, então 1 só pode ficar nessa casa. Ele aponta aqui para o lado, então nesse bloco 1 só pode ficar nesse bloco, nessas casas. Eles apontam para cá, junto com esse 1 apontando para cá também. O 1 então aqui só pode ficar nessas três casas. Mais alguma coisa para o número 1? Não, então acho que a gente pode voltar, né, para a análise do
8 que a gente tinha parado. Deixa eu ver o 7 se tem mais alguma coisa. 7 aqui para cima não, aqui para o lado não, aqui para baixo tem, ó. O 7 aponta aqui para baixo, esse 7 aponta para cá. Então aqui o 7 só pode ficar nessas duas casas. Eles apontam aqui para cima. Então aqui nesse bloco o 7 só pode ficar nessas duas casas. Aqui já vi. Já. Agora sim. Podemos ir para o número 8. O número 8, esses dois 8 apontam aqui para cima. E esse 8 aponta para cá. Então o 8 só pode ficar nessa casa. E como é uma segunda opção para o 5 e para o 6, então colocando esse 8 aqui, a gente vai saber que o 6 fica nessa casa e o 5 fica nessa casa. Como eu coloquei o 6 aqui, então posso tirar o 6 daqui. E vamos ver se esse 5 e 6 traz mais alguma informação. Esse 6 aqui não me dá nenhuma informação nova. E esse 5 também me dá uma informação nova, né? Esse 5 aponta aqui para baixo. Então o 5 aqui só pode ficar nessas três casas. Beleza, mais alguma coisa? Não, esse 8 aqui que a gente estava analisando, vamos continuar. Esses 8 apontam aqui para baixo. Então o 8 aqui só pode ficar nessas duas casas, que também são as duas casas para o 5. Então aqui é um par de 5 e 8, eu posso tirar esse 1 aqui de baixo. E o 1 então só pode ficar nessa casa, beleza? Esse 1 vai dar mais uma informação nova, parece que não. Então, tá. Aqui também vai ficar um parzinho, né? De 2 e 4. Opa, 4 não. 2 e 9, apesar de eu nem ter visto 9 ainda, né? Mas aí que o 9 aponta para cá, assim como o 2 também está apontando para cá. Tá, esse 2 apontando para cá, ele vai dar uma informação nova pra gente? Não. Tá, o 9 eu vou ver daqui a pouco. Vamos continuar com o 8. Esses dois 8 apontam para cá, então tem o 8 aqui em cima. Esses dois 8 também apontam para cá, então tem um 8 aqui embaixo. E novamente tem um par de 6 e 8 aqui. Olha aí, ó. Não tinha colocado o número no começo, mas tem bastante parzinho se formando, né? Se aqui é um 6 e um 8, o 3 só pode ficar nessa casa. Beleza? Esse 6 vai me dizer alguma coisa. Esse 3, na verdade, vai me dizer alguma coisa. Somente que nesse bloco o 3 tem que ficar nessas duas casas aqui. Ok, já são as últimas casas para o 3. Se aqui tem um par de 6 e 8, aqui também vai ter um par de 1 e 7. Ok, 1 vai apontar para cá, esse 1 apontando para cá, com esse 1 apontando para cá, esse 1 apontando aqui para cima. Aqui também vai formar um par de 1 e 3, né? Beleza, muita coisa aparecendo aí. Eu estava vendo o 8 ainda. Deixa eu só ver esse 6 que eu também coloquei. Ele vai dizer alguma coisa a mais pra gente? Não que a gente já não saiba. Tá, então bora continuar analisando o 8, que ainda não terminei. Eu acho que terminou agora, né? Porque esse 8 aponta pra cá, não diz mais nada. E esses aqui pra cima eu já coloquei. Aqui pra baixo também. Tá, então o número 9. Cadê o número 9? Tá aqui. Número 9, só tem esses dois número 9? Poxa. Bom, esse 9 aponta para cá e esse par de 9 aqui também está apontando para cá. Então, o 9 aqui embaixo só pode ficar aqui. Se o 9 vai ficar aqui, aqui em cima formou um par de 5 e 7. Então, vamos colocar aqui o 5 e o 7. Então, aqui também vai ter um par de 2 e 4. Beleza. Se aqui nessa coluna o par de 2 e 4 está aqui embaixo, então aqui em cima só pode um número que está faltando. E ele é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o próprio 9. Então, aqui é o 9. Ele apontando aqui para baixo e esse 9 apontando aqui para cima. Vamos colocar o 9 aqui nessa casa. Aqui vai ter um par de 2 e 4, né? Eu tinha colocado 2 por engano, mas acabei acertando ele. 2 e 4 aqui. E aqui também vai ser um par de 7 e é o 2 também. Ok. Eu estava analisando o 9 ainda. Esses 9 apontam aqui para cima. Com esse 9 apontando para cá, o 9 vai ficar somente nessas duas casas. Esse 9 aqui apontando para cá, com esse 9 apontando para cá, o 9 fica nessas duas casas. E aqui em cima não tem informação suficiente para colocar o 9 nessas casas aqui. E eu acho que é só isso para o número 9. Beleza, então só falta a gente continuar a nossa análise agora através dos pares que a gente encontrou
se tem algum lugar que consiga formar algum par também, ou se ele vai dar mais alguma informação para a gente. Eu estou olhando para cá, ó. Se aqui é 1 e 3, aqui é 6 e 8, então o que está faltando aqui é o 2 e o 4, que também formam um par com esse daqui. Ok. E se aqui também tem um par de 1 e 3 e 6 e 7, isso aqui vai formar um trio de 2, 4 e 9. 2, 4 e 9. Opa, peraí, coloquei errado. 2, 4 e 9, sendo que o 4 não pode ser aqui, então é só 2 e 9, e o 9 está nessa direção aqui que eu não posso deixar de anotar. Ok. Tá, então aqui também forma um trio, ok, aqui também está tudo certo, aqui está tudo certo. Da feita que eu encontro o número aqui, eu acho que eu vou conseguir resolver quase todos. Vamos procurar algum lugar que também só falte poucos números, tipo aqui embaixo, ó, nessa coluna, só faltam esses 3 números aqui, e eles são 1 e o 5 que já estão anotados, além do número 2, né? Sabendo que aqui, ó, não pode ser nem o 2 nem o 5, o número aqui só pode ser o 1. Aqui então vai ter que ser o 2, aqui vai ter que ser o 5. Tirei esse 5 daqui, ok? Onde mais eu tenho trios formados? Aqui tem algum trio aqui? Tem um par de 2 e 9, olha. Eu nem tinha visto aqui, ó, mas tem um par de 2 e 9, e esse 2 apontando para cá, o 2 não pode ficar nessa casa, então aqui só pode ser o 4, e o 2 tem que ficar aqui embaixo, ok? Mais alguma coisa para o 2? Não. Mais alguma coisa para o 4? Sim, o 4 aponta para cá, e esse 4 já está apontando para cá, o 4 aqui só pode ficar nessa casa, e aqui então é 5, 7 e 8, não pode ser o 5, então aqui só pode ser o 7 ou 8. Aqui então é o 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Ok. Se aqui é 8... Não. Já ia analisar uma coisa errada. Tá bom. Então vamos continuar. Mais algum trio que ainda falta encontrar? Algum lugar que só caiba 3 números. Não estou vendo aqui de primeira. Então bora ver logo nesse bloco aqui os números que estão faltando, né? E que também podem formar um quarteto. Eu deveria analisar os números que eu coloquei também, mas eu até me perdi quais são esses números. Então, bora fazer logo essa análise desse tipo aqui. Pera aí, encontrei um negócio aqui, ó. Esse 2 aponta aqui para cima e esse 2 aponta aqui para cá. O 2 só pode ficar nessas duas casas. Como aqui nesse bloco 2 também pode ficar nessas duas casas, então nesse bloco aqui o 2 tem que ficar nessas 3 casas daqui de baixo. Não sei se vai ser uma informação muito interessante agora, né? Mas já fica anotado aí. Tá, então bora pra cá. É interessante olhar para esse bloco aqui, né? Ele não pode ser o número 1, nem o número 2, nem o número 3, nem o 4, nem o 5. Ele pode ser o 6 e pode ser o 7, mas não pode ser o 8 e nem o 9. Então aqui só pode ser o 6 e o 7. Aqui, o trio que está faltando aqui é 6, 7 e 8... 6, 7, 8 e 4. Não pode ser o 9. Não pode ser o 6. Peraí, aqui não pode ser o 6? Aqui não pode ser o 6, né? Aqui não pode ser o 6 porque aqui é uma asa X do 6. O 6 aqui só pode ficar nessas duas casas. Já tinha visto isso aqui antes. Então aqui não pode ser o 6. Então aqui tem que ser o 7. Beleza. Então tirei esse 7 daqui de baixo. Forma um par de 6 e 8. Então aqui não pode ser o 8. O número que está faltando aqui é o 4. Ok. Legal. Esse 4 aqui ele vai cancelar o 4 daqui, então o 4 só pode ficar nessa casa. Eu acho que agora vai abrir bastante números. Vamos só colocando os números que estavam faltando aqui. Aqui é o 9, aqui é o 4, aqui é o 2. Beleza. Tira aqui, tira aqui. Tá, legal. Ok, aqui. Aqui tem que ser o 6 ou o 7, mas não pode ser o 7 por causa desse 7 que eu coloquei. Então aqui tem que ser o 6, aqui tem que ser o 7. Aqui é o 6 e tá tudo certo. Aqui é um par de 5 e 8, então aqui é um trio de 1, 3 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, aqui não pode ser o 1, nem o que pode ser o 3. Então tá. Aqui não pode ser o 6. Então, o 6 tem que ser aqui em cima, e aí o 8 vai ter que ser aqui, e o 2 vai ter que ser aqui embaixo, por causa das anotações que eu já coloquei, né? Tá, beleza. Como eu disse, né, uma anotação ia puxar a outra.
acabei anotando bastante número, então, da feita que eu achasse o ponto-chave, né, eu ia acabar resolvendo logo todo o Sudoku em cascata. Só para terminar, aqui vai ser o número 1 e aqui vai ser o número 9. Aqui é o 3 e aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, olha, terminei em 15 minutos e 2 segundos. Por um pouquinho não ficava abaixo do 15, que geralmente é a média que eu fico. Mas foi legal, gostei desse Sudoku aqui. Ele não foi tão difícil, foi interessante porque apareceu bastante pares, né? Da forma como eu resolvi, né? Mas cada um tem um seu jeito de resolver. Me conte aí como foi que você resolveu, o que achou do Sudoku de hoje. Se gosta de fazer Sudoku e acompanhar resoluções, se inscreve no canal. Eu fico por aqui, até a próxima. Tchau!